Polêmica com brasileira no Texas. Família denuncia desaparecimento, Itamaraty se pronuncia e caso ganha repercussão. Brasileiro suspeito de participação na morte de ex-namorada é acusado de abuso de cadáver e será extraditado para o Alabama. Região da Flórida afetada pelo furacão Ian sofre com infestação de mosquitos e realiza detetização com aviões. Em Massachusetts, 14 mil alunos são afetados em greve de professores em 2 distritos da região de Boston. Com 55% do território do país enfrentando condições de seca, 133 milhões de pessoas são afetadas diariamente pelo clima extremo. Olá, boa noite. Boa noite. A gente abre a edição de hoje com uma história polêmica que está chocando a comunidade brasileira aqui nos Estados Unidos. A gente está falando aí da Letícia Maia, uma jovem de 21 anos que veio trabalhar como babá no Texas e, de repente, parou de falar com a família sem nenhum motivo. Aí se levantou várias hipóteses, como desaparecimento, tráfico humano, crime de drogas, prostituição. O caso foi noticiado em diferentes lugares e ganhou muita repercussão. O Itamaraty chegou a entrar nessa história pedindo apoio da polícia norte-americana, mas não para por aí não. A Eloá Orazen foi conferir toda essa história. Um dossiê completo, com datas, links e toda a linha do tempo de um quebra-cabeça que ainda não tem solução. O material, bastante rico em detalhes, foi organizado pela família de Letícia Maia, que desde abril deste ano não mantém contato com os pais. O Américas no Ar falou com o pai da brasileira. A Letícia, né, através das últimas postagens dela, através dos vídeos que ela fez, live e tudo, a Letícia não está bem psicologicamente, pelo que eu conheço ela. Todos nós, familiares e amigos, não a reconhecemos mais. Não é a Letícia como se diz, minha filha, é outra Letícia. Desesperados para ter notícias da filha, os pais criaram perfis nas redes sociais e divulgaram a notícia em diferentes canais. Uma pessoa ligada à família chegou a abrir um boletim de ocorrência do desaparecimento de Letícia em Houston, cidade na qual foi registrada a entrada da brasileira em solo americano. Pelas redes sociais, Letícia se manifestou, dizendo que não queria contato com a família e ainda acusou os pais de abusos. E a minha mãe sempre ia pra roça que eu tinha, e eu ficava com o meu pai. Então, nesse tempo, era que tudo acontecia. Ele abusava de mim sexualmente. Fotos da menina de 21 anos em sites de prostituição também ganharam as redes. E há quem desconfie que Letícia seja vítima de tráfico humano. A família de Letícia suspeita que a garota esteja sob a influência da brasileira Catilça Torres, mais conhecida como Cat Luz, uma auto-intitulada life coach que mora no Texas. Cat, que já foi modelo da Victoria's Secret e diversas marcas, coleciona polêmicas, mas nega as acusações. Quando ela chegou nos Estados Unidos, ela aparecia muito feliz. E daí, quando ela conheceu a Cate, ela foi mudando. Aos poucos, foi mudando e chegou nesse ponto. Não fala mais com a família. Sempre foi muito obediente, muito carinhosa, muito amorosa. Ela, desde pequeno, já começava a trabalhar cedo, fazia maquiagem para ganhar um dinheirinho, fazia doces, entendeu? E assim, todo o dinheiro que ela ganhava, gastava com consultas com a Cate, depois que a gente foi descobrir isso. Nesta semana, o caso ganhou ainda mais polêmica depois que Letícia usou as redes sociais para dizer que estava em cárcere privado. Ela pediu ajuda, mas em nenhum momento disse onde estava e nem fez contato com as autoridades locais. Nas imagens, ela parece atordoada. Por favor, a Desirê tá em perigo, a Yasmin Brunet ainda tá com ela lá. Eu consegui sair do cativeiro, mas a Desirê continua lá. Eu vou tentar salvar ela, eu vou tentar. Depois da repercussão do caso, o Itamaraty se pronunciou.
Por nota, o Ministério das Relações Exteriores, por meio do Consulado-Geral do Brasil em Houston, informou que tem conhecimento da situação e está em contato com as autoridades policiais norte-americanas que fazem a investigação do caso. No último domingo, a polícia de Houston localizou Letícia na casa de Kat. Segundo as autoridades, a menina estava bem e não se mostrava abalada. Com isso, hoje, o caso de desaparecimento foi encerrado. Agora, cabe à família decidir se dá continuidade às investigações de outras suspeitas relacionadas ao comportamento misterioso da jovem. Os familiares acreditam que ela possa ter sido vítima de tráfico humano, crimes de drogas, prostituição ou até mesmo aliciamento para uma seita. O desejo da família inteira é que a Letícia volte em segurança para o Brasil e possa se tratar para ela resolver esse problema psicológico dela. Não sei, ela parece que ela está surtada. A Kat fez uma lavagem cerebral nela. Isso é verídico, né? A Letícia é outra pessoa. Então, eu faço um apelo para que a gente consiga trazer ela de volta para casa, para ela se tratar, para ela voltar em suas condições normais. A Kat está se aproveitando dessa situação, né, da Letícia vulnerável do jeito que está, para jogar toda a culpa de tudo que ela fez em cima da Letícia. E tem reviravolta no caso do brasileiro Marcos Spanevelo, preso em abril deste ano por suspeita de envolvimento no desaparecimento e morte da ex-namorada, a americana Cassie Carley. Ele, que seria julgado nesta semana na Flórida, será extraditado para o Alabama, local onde o corpo da mulher foi encontrado e onde o brasileiro enfrentará o tribunal com acusações mais graves contra ele. Agora, Marcos Spanevelo é acusado de abuso de cadáver, provavelmente pelo descarte inadequado do corpo da vítima. Um crime considerado grave no estado do Alabama e que pode colocar o brasileiro atrás das grades por até 10 anos. O anúncio foi feito pelo promotor do Alabama, que disse que a nova acusação estava pendente desde maio por conta da prisão do brasileiro na Flórida. Ao ser detido no estado, Marcos foi acusado de crimes mais brandos, como adulteração de provas e obstrução de investigação criminal. Ele seria julgado nesta semana, mas as acusações foram retiradas para que o brasileiro fosse extraditado para o Alabama, onde é agora acusado de um crime mais grave, o de abuso de cadáver. Com isso, agora Marcos permanecerá preso no Alabama e julgado por essa nova acusação. A reviravolta no caso é vista por especialistas como uma manobra da justiça para apresentar um caso mais forte contra o brasileiro, já que em nenhum dos estados os promotores conseguiram acusá-lo de assassinato. Segundo as investigações do caso, Cassie Carley desapareceu no dia 27 de março, depois de se encontrar com o ex-namorado, o Marcos, em um estacionamento de um restaurante na Flórida. Cassie teria ido buscar a filha do casal após uma visita com o pai. No dia seguinte, a família da americana relatou o desaparecimento dela. Dias depois, o corpo de Cassie foi encontrado em uma cova rasa em um celeiro no estado do Alabama. E em Massachusetts, onde existe aí uma grande comunidade brasileira, algumas escolas fecharam as portas para reivindicar melhores condições de trabalho e melhores salários também. A greve começou no domingo, paralisou 7 escolas, atingindo cerca de 14 mil crianças. Ontem à noite, o distrito escolar de Malden conseguiu um acordo, mas a cidade vizinha de Haverhill ainda não. A Giovanna Locatelli traz os detalhes para a gente. Com placas e cartazes nas mãos, os professores e substitutos marcharam na frente de uma escola pedindo aumento dos salários e equiparação com a inflação. Esses trabalhadores ganham em torno de 20 a 29 mil dólares por ano. Com a inflação a 8,5%, o sindicato considera que os educadores estão com salários muito aquém da atual realidade econômica do país. Entre as propostas dos distritos escolares estão aumentos salariais para assistentes e substitutos de 2,4% no primeiro ano e 2,5% nos próximos 2 anos, além de reajuste de 4% no primeiro ano, 3% no segundo ano e 2% no terceiro ano para os professores oficiais. Depois de muita negociação, o Sindicato dos Professores do Distrito de Malden conseguiu fechar um acordo.
Os detalhes ainda não foram divulgados. Já no distrito de Haverhill, não houve acerto. Os profissionais de educação permanecem de braços cruzados em greve. No próximo bloco, a gente fala sobre como a Flórida Central executa um tratamento aéreo para conter a invasão de mosquitos por conta das inundações após a passagem do furacão Ian. E tem também os detalhes da divulgação de uma notícia animadora. Vacinas para o câncer podem estar disponíveis no mercado antes de 2030. Américas no ar. Oferecimento Automate Car Solutions. Excelência na compra do seu carro é o nosso compromisso. Rejuve Chef. Melhore agora a sua qualidade de vida. Prime Shield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse primeshield.com. A região central da Flórida iniciou um tratamento aéreo para conter uma invasão de mosquitos. É que os insetos tomaram conta da área após a passagem do furacão Ian, que provocou muitas inundações. Pois é, a ação, que basicamente pulveriza veneno aí contra os insetos através do uso de aviões de pequeno porte, teve início nesta semana de forma emergencial no condado de Seminole. Os condados de Orange, Brevard e Flagler também disseram que são afetados por essa infestação de mosquitos e que decidiram fazer o mesmo tratamento. Segundo as autoridades, o foco são as áreas rurais e urbanas e as pulverizações acontecem após o pôr do sol e durante a noite também. O Departamento de Saúde Pública da Flórida alerta que os produtos usados não apresentam qualquer perigo para os humanos ou para os pets. Os únicos animais afetados são os mosquitos, que precisam ser combatidos para evitar aí o surgimento de surtos de doenças. As preocupações principais são com os vírus aí do Nilo Ocidental e a Zika, potencialmente perigoso aí para mulheres grávidas. Pois é, as autoridades do estado pedem ainda que os moradores dessas regiões façam, claro, a sua parte, encobrindo ou drenando qualquer água parada em suas propriedades. E no mês de combate ao câncer, outubro, uma notícia animadora e esperançosa. Os cientistas anunciaram que estão desenvolvendo vacinas contra diferentes tipos de câncer. Os imunizantes ainda estão em fase de testes, mas vêm demonstrando resultados positivos. Se continuar assim, podem chegar no mercado em 8 anos. Quem traz todas as informações é a Cone Rocha. A novidade da vacina contra o câncer foi anunciada pelo casal de cientistas Özlem Türeci e Ugur Sahin, que fundou a empresa alemã BioNTech, a mesma que fabricou o imunizante da Covid-19, junto com a farmacêutica Pfizer. Entre as vacinas mais avançadas nos testes são as do câncer coloretal, o melanoma ou o câncer de pele, o melanoma avançado e o câncer de cabeça e pescoço. Elas já estão no estágio 2 dos 3 estágios clínicos com seres humanos e devem estar disponíveis antes de 2030. Também estão sendo desenvolvidas as vacinas para o câncer de ovário, de próstata e tumores sólidos. Segundo os cientistas, o objetivo é que imediatamente após a cirurgia, os pacientes possam tomar uma dose da vacina personalizada e individualizada, que vão induzir uma resposta imune para que as células T, as de defesa do corpo, consigam rastrear as células tumorais restantes e eliminá-las. Para essas vacinas, a BioNTech investiu na tecnologia de RNA mensageiro, a RNA-M, mesma técnica que utilizou para fabricar o primeiro imunizante contra o coronavírus, que teve a sua eficácia e segurança comprovadas. De acordo com os cientistas, o RNA-M age como um manual de instruções e permite que você diga ao corpo para produzir o medicamento ou a vacina. Assim, o sistema de proteção do organismo reconhece os antígenos e passa a produzir defesas para atacá-los. A eficácia de uma vacina contra o câncer pode trazer esperança para milhões de pessoas que sofrem da doença anualmente e que hoje só contam com a quimioterapia, a radioterapia e a imunoterapia como alternativas para a cura. Essa é mesmo uma notícia animadora, principalmente agora nesse mês de outubro rosa.
Bom, agora a gente fala da saúde da mulher. Uma nova pesquisa revelou como os alimentos podem influenciar as cólicas menstruais. Atenção, hein? Carnes e açúcares estão na lista aí do que deve ser evitado no período menstrual por serem inflamatórios. Olha só. Para muitas mulheres, o período menstrual vem sempre cheio de efeitos colaterais. O mais comum é a cólica. Mas sabia que prestar atenção no que você consome nessa época pode te ajudar a ter menos dores? Uma nova revisão de estudos em adolescentes sugere que uma dieta anti-inflamatória pode aliviar as cólicas menstruais. Segundo especialistas, carnes, óleo, açúcares, sais e café pioram as cólicas, assim como as frituras. O estudo também analisou quais alimentos devem ser consumidos para minimizar as dores. Entre eles estão sementes, nozes, frutas e vegetais. Segundo os cientistas, pessoas que seguem uma dieta vegana à base de plantas têm níveis mais baixos de inflamações e são menos propensas a sentir dor menstrual. Médicos indicam ainda que, além de uma dieta anti-inflamatória, praticar exercícios regularmente e manter hábitos saudáveis desde cedo é fundamental para minimizar os efeitos do período menstrual e até mesmo retardar o processo de envelhecimento. Ainda não tem grandes estudos na literatura, então, ainda não é uma orientação, que a gente pode dar fidedigamente, mas a gente sabe que tem, em geral a gente orienta pacientes, com dietas com menos sal, açúcares, realmente, carne vermelha, leite, são dietas que podem causar aumento de sintomas como cólica, como sintomas de tensão pré-menstrual, Então, geralmente, a gente orienta que reduzam esses alimentos, Na verdade, uma alimentação mais saudável, rico em fibras, verduras, é uma coisa que geralmente é bom para a saúde em qualquer âmbito, E na cólica não deixa de ser um fato, Muitas vezes, mulheres que têm cólica, elas têm quadros de constipação associado, E uma vez que elas têm, então, uma dieta com bastante fibra, verduras, rica em água, Elas acabam melhorando esse quadro. Quando a cólica, então, aparece, mais tardiamente, Então, não logo depois, então, ela tem a primeira menstruação, tem ciclos normais e, posteriormente, começa a ter quadros de cólica, então, isso ela precisa procurar o médico. Ou quando ela tem cólica inicialmente, logo depois que ela menstrua a primeira vez, mas que é uma cólica que dificilmente responde aos tratamentos convencionais, Em geral, a gente trata com analgésicos ou anti-inflamatórios, Algumas vezes a gente tem que usar tratamentos hormonais, mas quando ela responde pouco a esses tratamentos, a gente tem que pensar que pode ter uma doença associada e é importante estar procurando o atendimento médico na investigação. Depois do intervalo, tem reportagem sobre economia. A gente mostra que a dívida dos Estados Unidos aumentou e muito nos últimos anos. E tem também reportagem sobre a repercussão do anúncio das Nações Unidas de que a população mundial vai atingir a marca de 8 bilhões ainda neste ano. Já voltamos e para falar de economia, novos dados do governo mostram que a dívida nacional dos Estados Unidos superou números altíssimos. Mais de 31 trilhões de dólares. O motivo para esse aumento acentuado da dívida seria a crise da pandemia de Covid-19. Os novos dados do Departamento do Tesouro mostram que o governo entrou em uma onda de empréstimos durante a pandemia de Covid-19, na tentativa de manter a economia dos Estados Unidos em movimento. Com isso, desde o final do ano de 2020, a dívida pendente do país subiu 8 trilhões de dólares e, em apenas 8 meses, saltou mais 1 trilhão. Hoje, o país acumula 31 trilhões de dólares em dívidas. Além disso, o Comitê de Orçamento Fiscal estima que as políticas do presidente Joe Biden para lidar com a crise econômica que atinge o país pode aí adicionar mais números nessa conta, cerca de 4,8 trilhões de dólares entre 2021 e 2031. Economistas dizem que o crescimento da dívida no nível que está pode indicar um problema para o futuro. Nesta tarde, a ONU disse que a população mundial atingirá a marca de 8 bilhões de pessoas já no mês que vem, em novembro. Segundo os dados das Nações Unidas, a Índia deve ultrapassar a China a partir de 2023 e se tornar o país mais populoso do mundo. Ainda segundo a ONU, 8 países, que incluem a Nigéria, a Etiópia e as Filipinas, deverão responder por metade de todo o crescimento populacional até 2050. Apesar dos dados, a ONU pede para que o mundo não se envolva em alarmismo
protagonismo populacional e que concentre suas energias em ajudar mulheres, crianças e pessoas mais vulneráveis às alterações demográficas. Analistas estimam que o crescimento populacional pode ter um impacto pesado no mundo que já enfrenta aí desigualdades, crise climática, deslocamento e conflitos também. Bom, pessoal, depois do intervalo, a gente fala sobre a seca aqui nos Estados Unidos. Pois é, olha, que cada ano está pior e afetando aí metade do território norte-americano. Américas no ar. Oferecimento Automate Car Solutions. Excelência na compra do seu carro é o nosso compromisso. Rejuve Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. Perm Shield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse permshield.com. Um levantamento mostra que boa parte do país está experimentando condições de seca, com mais pessoas vivendo nessas áreas do que o registrado 6 anos atrás. Os dados do governo mostram que as condições do clima estão se agravando e que a seca dos últimos anos está cada vez se mostrando mais agressiva. Mais da metade do território norte-americano está secando e a situação piora a cada ano, de acordo com dados das últimas atualizações do Monitor de Seca dos Estados Unidos. Hoje, pelo menos 55% do país está enfrentando condições de seca que se propagam desde o início de setembro. Com mais da metade da nação sob os efeitos do clima quente, o número de pessoas que vivem em áreas afetadas já chega a 133 milhões, o número mais alto já registrado desde 2016, quando o monitoramento começou a ser feito. O aumento significativo no número de moradores afetados pela seca acontece principalmente porque regiões altamente populosas, como no sudeste e no centro-oeste do país, estão passando por secas intensas e duradouras. O rio Mississippi, por exemplo, está experimentando níveis de água criticamente baixos, assim como muitos rios de Illinois, Ohio e Missouri. Hora da nossa previsão do tempo. Vamos dar uma olhada como é que vai estar o tempo amanhã, Evelyn? Vamos lá? Olha, Boston, tempo encoberto, mínima de 42, sol em Nova York, tempo encoberto em Washington, mínima de 38. Orlando, tempo encoberto também, Miami, chuva, mínima de 64 graus, máxima de 74. Dallas, sol forte, Houston também, máxima de 70 graus, mínima de 52 graus Fahrenheit, Evelyn. Agora a gente chega em Washington, em Seattle, com sol forte, mínima de 53, máxima de 69. Na Califórnia, o tempo vai ficar encoberto tanto em São Francisco quanto em Los Angeles, mas tem diferença na temperatura. Olha, São Francisco máxima de 76 e 92 de máxima em Los Angeles. Já em Las Vegas, aquele solzão como sempre, mínima de 60, provavelmente ali na madrugada, né, que agora já começa a ficar um pouquinho mais frio, e 89 de máxima. Bom, mas agora olha só essa notícia. Um pai e um filho estavam pescando na costa de New Jersey quando foram aí surpreendidos com uma visita nada comum. Pois é, olha, uma baleia jubarte saltou tão próximo do barco que quase atingiu a embarcação. A cena impressionante, claro, foi parar na internet e viralizou. Era uma tarde tranquila e comum. Pai e filho pescavam atum quando, de repente, um enorme movimento começou no mar. Os peixes aparecem saltando no ar, seguidos de uma baleia jubarte. O majestoso e gigante animal impressionou e atordoou os dois pescadores que correram para se segurar. A baleia caiu de volta no mar e chegou a encostar no casco, fazendo-o balançar para frente e para trás. Ninguém ficou ferido. Depois dessa aventura, pai e filho decidiram voltar para casa de mãos vazias. Nos últimos anos, o registro de baleias jovens vem aumentando na costa de New Jersey. Nossa, que imagem impressionante, né? Olha, eu adoraria ficar de perto de uma baleia assim. Podia ser impressionante, eu ia me assustar, mas eu ia adorar, Evelyn. Com certeza. Ter a presença, assim, da natureza de uma forma tão forte é muito bonito. Eu ia gostar também da experiência de forma natural, né? Ali no habitat dela, ver ela dando aquele pulão. Claro, a gente ia se assustar, mas depois a gente ia ver a gravação e falar, meu Deus, como eu tive a oportunidade, que coisa linda. E o engraçado é que eles gravaram, né? Ficou tudo registrado. É uma recordação aí. Tudo bem, foi o susto, a gente reconhece, mas lindo. Lindo demais. Lindo. Bom, Jornal Américas no ar termina aqui. A gente espera então vocês amanhã às 7h30 da noite. Vocês já sabem, sempre depois do Cidade Alerta. Agora vocês ficam com mais um episódio da 5ª temporada da série Reis,
Boa noite. Boa noite.